Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais um encontro, nossa aula de número 17. Bom dia, bom dia. Vamos para mais um encontro da nossa aula 17, onde mais uma vez traremos aqui um tema bastante reflexivo, onde nós estamos avançando no nosso treinamento de 31 dias para avançar, 31 dias para performar em 2026. E para isso estamos aqui todos os dias falando sobre mentalidade, sobre treinamento mental, sobre uma oportunidade de refletir, né, sobre essa área do conhecimento tão importante na vida, né, de um atleta, na vida de todo aquele que busca alta performance, que busca ter resultados através do esporte. Sabemos que o que falamos aqui, ele é tão importante para o esporte como para a vida, como para a vida. E como conhecer a mente pode mudar o teu jogo. Então eu recomendo que vocês que chegaram aqui hoje, vocês assistam às aulas anteriores, né? As aulas estão disponíveis, nós estamos aqui nesse momento falando com vocês no Instagram, né? Aqui na live, mas também falando com você no YouTube. Então é importante porque nós estamos escrevendo um livro que vai servir como uma devocional para o atleta, onde ele vai ter temas variados, importantíssimo para o seu desenvolvimento. Então, o que nós chamamos de 31 dias para performar, onde ele vai ter ali um plano de aula, né, onde ele vai ter ali conhecimento sobre determinado tema, onde ele vai ter um plano, uma tarefa prática para que ele execute. Então, é um livro que, ao mesmo tempo que te ensina, é um livro que vai te colocar em movimento. E para isso, né, contamos com vocês. Nós temos um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, qualquer pessoa pode entrar, né? Seja pai, seja empresário, seja atleta, seja mãe. E todos os dias no nosso Instagram, ali na, na página Minuto do Atleta, no canal Minuto do Atleta, você pode acompanhar, né, esse treinamento ao vivo, todos os dias, 6 horas da manhã. E hoje nós estamos no nosso encontro 17. Ontem nós falamos sobre a rotina do atleta. Mas hoje nós vamos falar sobre a gestão de tempo do atleta. Tempo é um recurso escasso, né? Todo mundo tem 24 horas no dia e todo mundo tem a oportunidade de fazer dessas 24 horas ela bem produtiva ou não, tá? E dentro dessa produtividade, você precisa, é, de fato, entender qual é o seu grande objetivo, qual o resultado que você gostaria, como você vai fazer para alcançar aquele resultado. Porque nós acreditamos é que na jornada de um atleta, o que é que acontece? É uma jornada é, linear e ao mesmo tempo espiral, aonde ele repete ciclos, mas ele repete de forma diferente. Por exemplo, um atleta sub-11, ele tem o seu ciclo daquela formação de sub-11, mas no ano de sub-12 ele repete. Então, a ideia do espiral é o seguinte: ele começa assim, ó, ó, ó. Você passa pelos mesmos lugares, mas você passa de forma diferente. Todo ano tem o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, por aí vai. Só que repete-se os meses, mas os anos são diferentes. E você precisa se desenvolver conforme, né, você vai amadurecendo e conforme o tempo vai passando. E você não, você precisa entender que este ano ele desenvolve habilidades em você para o ano seguinte. E o ano seguinte vai ter desafios que vai te preparar para o ano seguinte. Então você não volta ao mesmo estágio.
você avança, você melhora, você evolui. Então, muito mais importante do que a idade que você tem é o quanto que você evoluiu nessa sua jornada como um atleta. E é muito perigoso você chegar na uma jornada atual com a mentalidade da jornada anterior. É como se fosse assim, um atleta que hoje é sub-20, mas ele tem mentalidade e comportamento de sub-17. Então, gerir o tempo é também entender que quanto mais você segue adiante, quanto mais você avança, mais você se conhece e mais você se reconhece e evolui ao longo do caminho. Isso é fundamental para que você perceba, né, esse caminho de evolução, esse caminho de superação, esse caminho de desenvolvimento de novas habilidades. Por quê? Porque durante todos os desafios seguintes vai requerer as habilidades que você desenvolveu nos desafios anteriores. E é fundamental porque a gente, né, estiver seguindo aqui um fluxo de aula, só para a gente relembrar aqui, né? Na primeira semana, nós falamos sobre o fundamento da mente. Então, falamos sobre renovar a mente, sobre a mentalidade de crescimento, sobre a identidade do atleta, sobre crenças limitantes, sobre autorresponsabilidade, sobre a disciplina diária, sobre o alinhamento espiritual. Na segunda semana, falamos sobre a mente do atleta. Então, falamos sobre saúde mental, foco e atenção, controle emocional, ansiedade pré-jogo, confiança e autoimagem, diálogo interno, visualização mental, resiliência do atleta. Na semana 3, que é a semana que nós estamos, nós iniciamos com a disciplina da rotina. Uma coisa é a disciplina do atleta, de forma macro, outra coisa é a disciplina da rotina, ou seja, a disciplina que ele precisa todos os dias, né? E hoje vamos falar de gestão do tempo. Amanhã falaremos sobre constância e consistência, depois de ambiente do atleta, dia 20 influência das companhias, 21, cuidado com o corpo, 22, alimentação do atleta, 23, descanso e recuperação do atleta, até chegarmos na semana 4, aonde vamos falar sobre propósito e direção, trazendo para os atletas algumas informações importantíssimas e fundamentais para o seu desenvolvimento nesse ano de 2026 e que irão afetar, consequentemente, os seus resultados neste ano. Então, você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e vamos dar sequência aqui à nossa aula. Tempo. Como eu falei, tempo é um recurso escasso. Você só tem 24 horas por dia. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer na hora certa. Se você não faz na hora certa e você deixa para fazer uma hora atrasada, você vai ter que fazer muito mais rápido e com menos excelência. E com isso você interfere na tua formação. Vou te dar um exemplo prático. Eu estou estudando inglês e eu criei uma meta de estudar todos os dias durante 30 minutos estudar inglês. E já tem umas 2 semanas que eu não consigo cumprir essa minha rotina. Por quê? Porque eu sempre estudo nas primeiras horas do dia. Só que dessas 2 semanas que a gente está fazendo o desafio aqui, eu não estou cumprindo aqueles 30 minutos que eu tinha decidido para estudar o inglês. Então eu estou deixando para depois, para um momento do meu dia. E como estamos em algumas semanas assim corridos com novos projetos, eu só vou lembrar, ou só vou ter tempo à noite quando eu quero me preparar para dormir. Então, eu já não tenho a mesma energia, já não tenho a mesma concentração, já não tenho a mesma dedicação. E todos os dias e cada dia mais eu estudo menos do que 30 minutos. Então, o que é que acontece? A gestão do tempo, ela está interferindo, a minha má gestão está interferindo em um resultado que eu espero. Consequentemente,
eu vou ter mais dificuldade, eu vou demorar um pouco mais, né, para alcançar essa meta a qual eu defini. Então, esses ajustes, eles precisam ser conscientes na tua vida. Então, não adianta você sabe que você tem que beber água, que você tem que se hidratar, e aí durante todo o dia você não bebe. Chega à noite e você bebe 2 litros de água. Não faz sentido, tá? Então o tempo é escasso. E quando nós falamos de esporte, o tempo é um recurso de medir performance. Medir performance. Toda a sua performance, nós utilizamos como indicadores o tempo. O tempo. Vou dar um exemplo. O jogo ele tem 90 minutos, mais alguns acréscimos. Então, durante todo o jogo, a equipe ela precisa gerir não somente a bola, não somente os espaços, né? Estamos falando de técnica e de tática, mas também dentro do jogo é importante saber gerir o tempo. Gerir o tempo determina o contra-ataque, determina o ataque, determina quem recebe a bola, determina se você finaliza, determina a posse de bola. Não é verdade? Tem equipes que durante todo o jogo ela não está atacando, né? Ela está tendo dificuldade para atacar. Mas quando está faltando pouco tempo, ela se arrisca mais, ela pressiona mais, né? Ela fica muito mais próxima, né, de fazer o seu gol, ou enfrentar o adversário. E estudos já mostram que a maioria dos gols começa, são entre os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos de um jogo de futebol. Por que isso? Os primeiros 15 minutos, uma equipe, né, sempre está mais esperta que a outra. E a gente sempre fala assim, ó, poxa, aquela equipe parece que não acordou ainda. Então, as equipes que demoram um pouco mais para poder acordar, né, elas têm dificuldade no início do jogo. E outro momento importantíssimo é o momento final do jogo. Por quê? Porque geralmente uma das equipes vai relaxar. A fadiga física, mental, a desorganização tática, né, a falta de gestão, de equilibrar esse tempo, faz com que a gente tenha dificuldades, né? E fique ameaçados. Então, olha só, quem aprende a administrar o tempo acelera a sua evolução. Nós falamos ontem sobre a questão da disciplina e falamos que era importante você ter a hora de dormir e ter a hora de acordar. Isso faz parte da gestão do tempo. O horário que você chega no treino faz parte da gestão do treino. O que você faz depois do treino faz parte da gestão do tempo. Então, nós já percebemos algumas rotinas absurdas durante a fase de formação dos atletas e que isso vai influenciar na tomada de decisão. Quantos atletas que eu já trabalhei que não gostam de tomar café da manhã? Eles dormem tarde e eles preferem acordar tarde. Então, eu sei que é uma rotina, muitas vezes uma rotina diferenciada do atleta, mas você precisa perceber dentro da sua rotina o que é que vai implicar na sua performance. Outra coisa, treinos em horários inadequados. Então, quantos atletas, né, treina ali muito próximo quando chega da escola, ou treina muito próximo da hora que vai dormir. Então, tudo isso vai influenciar, né, nos seus resultados, no seu desenvolvimento. E gerir esse tempo é fundamental. Mas, olha, eu não tenho como dizer a hora que eu vou treinar, porque o clube ele tem determinados horários, a escola tem determinados horários. Pronto. Isso você não controla, mas você pode gerir bem aquilo que você controla. Faz sentido para você? Pronto. Então, quem aprende a administrar o tempo acelera os seus resultados, acelera a sua evolução. E quando falamos de resultado, nós estamos falando exatamente de performance. Então, uma das coisas importantes é você ter constância aqui nas nossas aulas. Constância é você estar aqui todos os dias. Wellington, por que 6 horas da manhã?
a mesma dificuldade que teria para 6 horas da manhã, teria para 8 horas da noite, teria, tá? Quando o livro estiver pronto, você vai poder ler esse livro quando você quiser. Quando você quiser assistir essa aula gravada, você vai assistir a hora que você quiser. Mas nesse horário, o seu crítico, ele diminui. Só acorda nesse horário, só mantém constância quem realmente busca alguma coisa. Quem coloca esse momento como prioridade. Então, nesse momento, eu valorizo as pessoas que estão aqui assistindo, mas alguns vão entrar e sair. Alguns vão entrar, pegar uma parte que lhe coube e sair, mas outros permanecerão. Outros entenderão que um momento como esse é um momento importante, um momento de conhecimento e que pode, naturalmente, né, mudar o seu destino. E você consegue perceber que para você ter a rotina de um atleta, né, e ter disciplina na rotina do atleta, gestão do tempo é fundamental. Gestão do tempo. Se você não gerir seu tempo, você vai ser gerido, porque você vai ter que seguir a ordem dos outros. Então, ou vai ser de uma forma intencional, grave bem essa palavra, ou você gere seu tempo de forma intencional, ou você vai ter que gerir seu tempo de forma compulsória. Agora me responda com a sua inteligência. Você tem mais chances de performar você sendo intencional na sua gestão do tempo ou você somente fazendo por obrigação, porque tem que fazer. Se você precisa fazer porque tem que fazer, você espera alguém te lembrar, você espera alguém dizer para você fazer, mandar você fazer, ou até mesmo ameaçar se você vai fazer ou não, e chega ao ponto que de te punir caso você não tenha feito. Quando é uma intenção e quando é uma decisão tua, o jogo muda aqui dentro. Então, quando você não muda as pequenas coisas que é do seu controle, você vai ser forçado a mudar pelo controle dos outros. E você vai ver uma aula aqui que a gente preparou sobre ambiente do atleta. E você vai entender a força do ambiente. A força do ambiente. Então, treinar a mente é muito sério. Treinar a mente te desafia a ser sempre melhor. Te tira dessa zona de conforto, cria desconforto, mas é esse desconforto que vai gerar em você desenvolvimento. Vamos lá. Todos os atletas têm 24 horas por dia. A diferença está exatamente em como você usa, em como cada um atleta usa o seu tempo. Eu tenho 24 horas por dia, você tem 24 horas por dia. Com as suas 24 horas por dia, como é que você tem usado? Então, todos são iguais naquilo que ele tem disponível, não é verdade? Mas todos usam de forma diferente. A única forma que eu posso garantir que você pode usar o tempo igual ao meu é quando eu determino, quando alguém determina que horas que nós precisamos estar lá. Então, o treinador marcou o treino para 15 horas. Ele consegue controlar que um grupo de 30, 40 pessoas estejam lá naquele horário. O que o treinador não consegue controlar é como é que cada um chegou para treinar. Não é verdade? Então, todos chegam para o treino. Vamos dizer que todo mundo, às 3 horas, estava lá já dentro do campo, já arrumado. Mas teve alguns que chegaram uma hora antes. Teve alguns que chegaram faltando 10 minutos. Teve alguns que chegaram e ficaram no celular, distraído. Teve outros que ficaram intencionais, pensando em como seria o treino. Teve uns que ficaram conectados uns com os outros. Teve outro que ficou isolado. Então, cada um geriu o seu tempo de uma forma. E como você gere o seu tempo determina seu comportamento e determina também, anote isso, suas prioridades. Ah, Wellington, eu não tive tempo para fazer isso. Não, você não deu prioridade. Prioridade.
Então, às vezes, para tomar uma vitamina, a gente toma na hora que a gente quer, mas na hora que é para tomar um remédio, você toma na hora que o médico passou para você. Perceba, perceba que um termômetro, um indicador que você precisa, que vai te dizer como você está gerindo o seu tempo, são as coisas que você faz porque você é obrigado e as coisas que você faz porque você determinou, porque você colocou como uma prioridade. Tempo bem usado acelera a sua evolução. Pronto. Se a gente podia finalizar a aula agora, somente para te dizer que se você usar bem o seu tempo, você vai acelerar a sua evolução. E acelerar a evolução é o que vai garantir que você tenha uma performance diferente em 2026. Lembrando, você está começando o ano com coisas que você não sabia e que agora você precisa fazer. Você está começando o ano com coisas que você fazia, mas que agora precisa fazer cada vez mais. Você está começando o ano com coisas que você já faz bastante, mas que a partir de agora, com esse conhecimento, você precisa fazer cada vez melhor. Esse é o indicador de alta performance. Eu não sabia e agora eu sei. Eu não fazia e agora eu faço. Eu já fazia e agora eu faço cada vez mais. Eu faço bastante, mas agora eu vou fazer cada vez melhor. Esses quatro pilares, esses quatro indicadores em forma te indicam, te direcionam, te mostram que você está evoluindo. Sempre tem algo que você precisa aprender. Sempre tem algo que você precisa começar a fazer. Sempre tem algo que você precisa fazer cada vez mais. E sempre tem algo que você precisa fazer cada vez melhor. Pronto. Essa é a consciência de atleta que muda o seu jogo. As pessoas que estão assistindo aqui, que são empresárias, né? Que são empresárias, tem empresa. Não é isso, exatamente isso que você vive todos os dias? Aprendendo o que não sabe, fazendo o que não fazia, fazendo mais, cada vez mais aquilo que já sabe e fazer melhor cada vez mais aquilo que já fazia. Isso daí é o ciclo, é a caminhada da excelência. E o Wellington, onde é que está o tempo nisso? Na prioridade. Primeiro, você enxerga que a evolução ela vem de uma boa gestão de tempo. E no ponto de partida é aquilo que você decidiu ter uma prioridade. E quem tem prioridade tem um plano. E quem tem um plano precisa saber gerir. Beleza? Então, uma coisa também que é fundamental e que você precisa entender é o valor do tempo. Quanto vale seu tempo? Se você não souber o valor do seu tempo, alguém vai determinar esse valor por você. Agora, uma pergunta-chave. Você acredita que quem vai valorizar mais o seu tempo? Você ou as pessoas? Vou melhorar. Quem tem valorizado mais o seu tempo? Você ou as pessoas? Porque se é as pessoas que estão determinando quanto vale seu tempo, talvez a gente, né, sinta-se pressionado, não goste tanto daquele lugar, tenha interpretações diferentes daquele ambiente. Mas quando você sabe o valor do seu tempo, você sabe a importância de cada minuto, de cada hora, de cada segundo. Na verdade, tempo é um recurso, um dos recursos mais importantes do seu dia. Você precisa ter recursos e esses recursos eles podem ser financeiros, você precisa ter energia, você precisa ter tempo, beleza? Então, tempo, energia e dinheiro são três recursos limitados que nós temos. Que adianta você ter muito tempo e você não ter energia?
Que adianta você ter muita energia e você não ter tempo? Que adianta você ter muito dinheiro e não ter energia e não ter tempo? Não é verdade? Olha que coisa que a gente precisa pensar. Então, o tempo é um dos recursos mais importantes na vida de um atleta. Quando o tempo é mal utilizado, o treino perde a qualidade. Quando o treino é mal utilizado, quando o tempo é mal utilizado, o descanso é prejudicado. Quando o tempo é mal utilizado, os estudos ficam todos desorganizados. Ou seja, você está sempre acelerado, sendo que você poderia estar dando os seus passos. Então é importante você utilizar bem o tempo para que você dê qualidade ao seu treinamento, para que você não prejudique o seu descanso e para que você tenha organização. E aí vai uma pergunta: onde você tem gasto o seu tempo? Onde você tem gastado o seu tempo? Quer ver uma coisa que rouba nosso tempo? A gente sabe, né? Redes sociais, né? Ambientes, conversas desnecessárias. A gente as pessoas sempre estão querendo nosso tempo. E a gente tem que ter tempo para dar para as pessoas. E a gente precisa ter tempo para dar para nós. A gente precisa ter tempo para compartilhar com as pessoas. Eu dou do meu tempo, você também me dá do seu. Isso é relacionamento e é fundamental. Mas onde você gasta o seu tempo determina teu humor, determina tua identidade, determina seu comprometimento, determina teu foco, determina tua disciplina e é fundamental. E o mais importante, coisas que você controla. Lembra? Coisas que você controla. O que você não controla, você não pode gastar energia com isso. Você tem que gastar energia com aquilo que você controla. Quem gasta energia com o que não controla vive reclamando, mas quem gasta energia com aquilo que controla vive performando. Simples assim, tá bom? Então, vamos lá. Uma base bíblica, né, para a questão de gestão do tempo. Efésios 5, 15 e 16 diz: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, aproveitando bem o tempo. Então, a Bíblia, ela está muito à frente de todos nós. Ela é muito atual, muito atualizada. E todas as respostas ela já tem. Então, assim, quando Paulo ensina que nós devemos ter cuidado com a maneira que nós vivemos e que precisamos aproveitar o tempo, está dizendo o seguinte, ó, o tempo não volta atrás. O dia 7 de março, 6h30 da manhã, só existe agora. E enquanto eu estou falando, esse tempo já passou. Então, o movimento é para frente, o movimento é de avanço, o movimento é de melhoras. Você pode até olhar para trás para relembrar, para visitar a sala de troféu. Os momentos em que você competiu, os momentos que você venceu, os momentos que você superou. Mas o que vale dessa vida realmente é avançar, é seguir adiante, adiante. Então, o que Paulo está querendo dizer é que nós precisamos ter sabedoria para administrar o nosso tempo. E quem aprende a organizar o tempo vive com muito mais propósito e com muito mais produtividade. É muito mais útil, resolve muito mais problema, ou seja, performa mais. Os números são melhores, se destaca mais, tem mais visibilidade, tem mais minutagem. Minutagem. Quer ganhar minutos? Comece a performar. Quer ganhar minutos? Comece a gerir o seu tempo. Quer ganhar minutos? Comece a avançar. Prioridade do atleta. Então, olha só, tudo é questão de prioridade e é questão de equilíbrio. Você não pode distender muito por uma coisa, porque vai te tirar energia, vai te deixar cansado para outra. Então, o equilíbrio dentro dessa gestão de tempo é que vai mostrar para você o quanto que você está evoluindo. Então,
equilíbrio entre escola, treino, descanso, alimentação, relação com a família, para a sua fase, é importantíssimo para o seu desenvolvimento. Cada área dessa te treina, te prepara, te ensina e te mostra um mundo diferente e um entendimento diferente desse mundo. E isso é fundamental. Agora, o grande lance são o perigo das distrações. O perigo das distrações. Você já percebeu quando você faz uma coisa uma hora intencional, focado, como é que aquele tempo passa? E você já percebeu quando você vai fazer uma coisa lá distraído. Você perde totalmente a noção do tempo. E essas distrações, ela pode ser muito perigosa. Uma delas, né, nós sabemos que é o quê? O excesso de celular, o excesso de redes sociais, o excesso de games descontrolado. E nessa fase, os nossos treinadores, né, na fase assim de iniciação do futebol, de primeira fase da formação, na fase de desenvolvimento, o nosso treinador é papai e mamãe, que são aqueles que regulam, né? São aqueles que controlam o nosso uso de cada situação dessa. E às vezes achamos que o papai e a mamãe que é o chato, mas quando você está num clube, é, o que você vai ter é uma ordem. Não pode usar. Não faça. Se fizer, vai ser punido. Então, ou você aprende agora, ou você deixa para aprender já no olho do furacão, onde você ou se endireita, ou você não permanece. E você vai perceber o seguinte, que é o seu comportamento que vai determinar os ambientes ao qual você vai frequentar e vai permanecer. Você entra pelo seu conhecimento, pelas suas habilidades, mas muitas vezes você sai por conta do seu comportamento. Comportamento. Então, olha lá, as distrações, elas roubam o tempo de evolução. Onde você evolui mais? Em uma hora de videogame ou em uma hora de leitura? Onde você evolui mais? Em uma hora de treinamento ou em uma hora você de papo furado? Todo é importante, mas tudo tem a sua hora, tudo tem o seu momento. E por isso que você precisa organizar o seu dia para que dê tempo para fazer todas as coisas. E isso precisa começar hoje, agora, neste momento. Crie o seu plano. Atletas organizados, eles sabem o horário do treino, ele sabe como ele tem que chegar no treino, ele sabe o que ele precisa levar para o treino, ele sabe a hora de estudar, ele sabe a hora de descansar, porque o treinamento ele é composto do treino em si, dos exercícios, das atividades, mas também ele é composto do descanso e da alimentação. O descanso e a alimentação faz com que você treine bem e melhor. O descanso e a alimentação faz com que você aproveite melhor o seu treino. Por isso você descansa e se alimenta antes do treino. Por isso que você descansa e se alimenta durante o treino. E por isso que você descansa e alimenta depois do treino. Faz sentido para você? Então, pequenas decisões, né? É, de organização evita estresse e evita melhora pequena organização evita estresse e melhora o seu desempenho. E nós estamos aqui nessa aula para melhorar, para avançar, para ser melhor do que do que éramos, para desenvolver novas habilidades. É, onde você mais tem perdido seu tempo durante o dia? Em que você tem perdido seu tempo durante o dia? O que você pode ajustar agora na tua rotina? O que você pode melhorar? Afinal das contas, queremos resultados e nós somos responsáveis, né, pelos resultados que nós queremos. Então, ao responder essas perguntas que eu te fiz, você precisa responder da seguinte forma: a partir de agora, eu vou usar melhor o meu tempo para isso. Aí é a coisa que você controla. Essa é a parte que o treinador não vê. Essa é a parte que o treinador não vê.
e que depende de você. Depende de você. Então, quem aprende a administrar o tempo hoje constrói oportunidades para amanhã. Quem aprende a administrar o tempo hoje constrói oportunidades para amanhã. Na próxima aula, vamos falar sobre constância e consistência. E vamos aproveitar essa experiência para perceber a nossa evolução. Por quê? Porque só faz sentido você ter constância e continuar com aquilo que está fazendo você evoluir. Então, crie expectativa para nosso próximo encontro, a nossa próxima aula, que com certeza será extraordinária.